Olá pessoal, então estamos dando início ao último tópico da nossa disciplina, né? Hoje a gente conversa um pouco sobre tratamento, né? Quais as estratégias de tratamento da dependência química, o que se tem feito, o que se tem visto como positivo, né, de tratamento da dependência química, né? Se vocês perceberem ao longo das nossas aulas, a gente vai desde o mecanismo, os diferentes tipos de drogas, aí a gente fala de prevenção, de políticas públicas, de redução de danos e pensamos que nenhuma foi tão eficiente, nós chegamos até o tratamento, né? Ele é o último ponto da dependência química, que é onde se recupera, né? Se tenta, pelo menos, recuperar o maior número de indivíduos. Tá? Bom, eu vou deixar para vocês ao final da nossa aula, essa vai ser uma aula um pouquinho diferente, tá? Vou fazer uma aula bem curta, bem breve, porque eu acho que é importante vocês terem um depoimento, uma palavra, né, de uma pessoa da área, uma pessoa que está trabalhando neste momento com o tratamento da dependência química, tá? Então, ao final da nossa aula, eu vou deixar para vocês o link de uma palestra do psiquiatra Wesley Assis. Tá? Ele é muito famoso, ele é um psiquiatra já bastante conhecido, que trabalha há muito tempo na área de dependência química, e ele fala muitas informações importantes, né, sobre estratégias de tratamento da dependência química. Tá? Então eu vou deixar para vocês lá no final da aula esse linkzinho. Vocês podem assistir ao longo das próximas semanas, né? Não precisa correr para assistir, porque eu sei que agora, finalzinho de semestre, é bastante complicado, né? É bastante corrido os horários de vocês. Tá? Mas eu vou deixar para que vocês possam ter alguém que está, né, trabalhando nisso nesse momento, tá? Então isso é bem importante, tá? Bom, na nossa aula anterior, então a gente definiu a dependência, né? A gente definiu os critérios, na verdade, diagnósticos da dependência, a gente conversou bastante sobre como é feito o diagnóstico da dependência, que é o passo anterior ao tratamento, né? Então, o diagnóstico ele serve para dar base ao profissional de saúde e planejar o tratamento, tá? Então, a gente conversou um pouco sobre os critérios, os diferentes critérios que nós temos em diretrizes, né, para classificar alguém como dependente químico ou não, tá? Hoje a gente fala então da dependência, né, da parte de tratamento, né, e como a gente já viu, né, a dependência ela é uma doença crônica, mas que tem tratamento, né? O grande problema do tratamento da dependência química é que nós precisamos, como nós vimos até aqui, são vários fatores que influenciam, né? Então, quando se chega no tratamento, que é o nível mais alto, né, de tentativa de recuperação, como nós temos muitos fatores, não existe um tratamento como, por exemplo, se tem uma outra doença, né, que já se sabe o que fazer, que consegue se cercar os sintomas. Não tem. Na verdade, como nós temos diversas substâncias com diferentes graus de dependência, além disso, nós temos diferentes fatores que influenciam para mais ou para menos. É muito difícil esse tratamento justamente pelas diversas vias que a gente tem, né? Então isso dificulta um pouco. Mas tem tratamento, né? Nós temos diversos casos de sucesso de pessoas que se recuperaram, que conseguiram, né, se livrar do vício. Não só, a gente sempre pensa da dependência química como drogas ilícitas, né, mas não só drogas ilícitas, drogas lícitas, alcoolismo, o cigarro, né, pessoas que conseguiram realmente se recuperar e hoje tem uma vida normal, tem uma vida, né, em sociedade, conseguem ter o seu trabalho, sua família, enfim, né, uma vida normal. Tá? Então tem casos de sucesso, mas ela não é como outras doenças que nós temos mais ou menos já um caminho a seguir. Né? Nós temos diversas fontes, diversas variáveis que tem que ser pensado a cada indivíduo. Tá? Além disso, nós temos um problema, né, que é o número de usuários crescentes. Né? Isso significa que nós temos, lembre-se daquela pirâmide, eu esqueci de colocar no slide, mas lembre-se da pirâmide que a gente viu ao longo da nossa disciplina, que nós temos mais pessoas escalando aquela pirâmide. Algumas vão desistir no meio do caminho, algumas nem vão começar a subir, mas outras vão subir. E as que estão subindo, elas estão subindo de maneiras diferentes. Algumas vão pedir ajuda, vão parar, vão tentar parar no meio daquela pirâmide, né? Por diferentes motivos, como a gente viu, assim como os motivos que levam a pessoa, né, a querer subir, né, ou que levam a pessoa a subir. São diferentes motivos. E também, né, os motivos que levam essa pessoa a procurar ajuda, né, a tentar o tratamento, a tentar parar no meio dessa pirâmide, também são variados. Né? Mas nós temos o tempo todo pessoas subindo e pessoas começando a subir. Né? Então, por isso
que a gente fala tanto de estratégias de prevenção, estratégias de combate, né? Tudo que a gente conversou ao longo das nossas aulas e a importância que todas essas estratégias têm, né, para tentar diminuir, para tentar frear o número de usuários de drogas, tá? Porque diminuindo-se a base, que é o ponto zero, que todos são iguais, a gente consequentemente tem menos pessoas chegando ao topo, tá? Essas pessoas, então, elas têm, como a gente viu, né, os diferentes efeitos, distúrbios emocionais, físicos e mentais, né, devido ao uso dessas substâncias que afetam o sistema nervoso central como um todo. Automaticamente elas vão ter uma série de distúrbios em situações controladas pelo sistema nervoso central. Qual é o problema? Geralmente as pessoas procuram ajuda, procuram um tratamento na fase mais alta, né, no nível de adicção, quando elas realmente já estão num nível de dependência muito alto, que não se tem muito estratégias para tentar modificar a não ser o tratamento, né? É diferente se a pessoa ela está no começo do uso, né? Por exemplo, adolescentes em uma sala de aula, que com estratégias de prevenção talvez se consiga diminuir de 10 pessoas, de 10 usuários adolescentes que estão, né, em uma sala de aula e usam essa substância, talvez com estratégias de prevenção se consiga tirar 2, 3, 4, depende. Né? Vai depender, como a gente viu, de diversos fatores, mas pode que ajude a diminuir. Agora, se a pessoa ela procura o tratamento, né, ou se o tratamento é feito, é iniciado já num nível muito alto de dependência, de adicção, é bem mais difícil, né? É muito mais complicado se ter sucesso nesse tratamento, tá? Mas é possível, não é impossível. É possível, mas é mais difícil, tá? E, como eu disse, né, a dificuldade de tratamento ela é relacionada ao grau de dependência. Ou seja, quanto mais tarde for iniciado o tratamento, mais difícil é, ou mais complicado é esse tratamento. Tá? Então vai exigir muito mais estratégias de tratamento do que se for feito mais breve, né, no começo com um menor nível de adicção. Tá? Então, mais difícil ele é, né? Ele vai exigir mais estratégias do que quanto antes ele for feito. Tá? Então, aqui, só lembrando que a gente está falando do tratamento da dependência. Tá? Nós não estamos falando do tratamento das doenças adquiridas devido à dependência. Por exemplo, nós temos o cigarro, né, que é um dos principais causadores de câncer de pulmão, né, se não ou mais um dos. Então, o cigarro, por exemplo, o câncer de pulmão. Nós não estamos falando do câncer de pulmão, mas sim da dependência do cigarro, tá? Porque quando a gente falou do tabagismo, a gente disse que às vezes a pessoa, quando ela para, é tão tarde que ela já desenvolveu uma série de outras doenças que, infelizmente, não se tem muito o que fazer, né? Ela vai parar o vício, mas as outras doenças vão comprometer a sua saúde como um todo. Tá? Então o nosso foco aqui é na dependência. Mas também precisa se pensar nisso. Quanto mais uso aquela pessoa faz daquela substância, consequentemente ela vai ter mais problemas, né, na sua vida como um todo, tá? Então outros problemas de saúde também vão estar associados, tá? Bom, como estratégias de tratamento, né, basicamente nós temos 5 principais e uma que é comum a todas elas, tá? Então nós temos a primeira, que é a desintoxicação, né? A desintoxicação é diminuir a quantidade da droga até não provocar mais abstinência, ou seja, ao invés da pessoa chegar e a partir de agora ela não usa mais aquela substância, ela vai reduzindo. Isso é muito comum com aquelas piteiras, né, as ponteirinhas aquelas de nicotina, né, que elas vão filtrando a nicotina e gradualmente diminuindo o que passa. Né? Então elas vão sair como uma barreira e diminuem o que passa de nicotina, o que a pessoa, o que o fumante ingere de nicotina. Tá? Então é uma das maneiras de tratamento, reduzindo gradualmente, né, gradativamente a dose da substância e, consequentemente, não sentindo, né, tão seriamente os efeitos da abstinência. Tá? Isso também é muito comum com fármacos. Por exemplo, esses antidepressivos, fármacos que induzem o sono, né? Esses fármacos, se vocês lerem a bula, vocês vão ver ali que eles dizem que a diminuição da dose, a parada da dose, ela deve ser gradual. Tá? Então não pode, vocês tomam um determinado fármaco para induzir o sono, por exemplo, né? E vocês de um dia para o outro não vão usar mais. Tá? Então com isso vocês têm uma grande chance de desenvolver, de sentir, né, os efeitos da abstinência e todos os outros que a gente conversa. Tá? Então é por isso que se tem uma diminuição gradativa da dose. Tá? Uma outra estratégia de tratamento que também é usada
é a farmacoterapia. Tá? Então se usa fármacos para tentar, né, tratar essa dependência química. Como a gente viu, às vezes o fármaco ele é necessário, por exemplo, pelo grau de agitação da pessoa. Né? Então ela usa alguma droga estimulante, uma droga perturbadora, e ela está muito agitada, que nem o profissional de saúde consegue tomar, né, alguma atitude, ela está muito agitada. Né? Então se usa algum fármaco para tratar essa dependência, tá? Então, para acalmar esses usuários. Eu vou deixar para vocês esse PDF que está aqui no cantinho da tela, dessa clínica, é uma clínica de dependência química, né? E ele é um PDF bem informativo, bem claro, curtinho, que ele traz uma série de tratamentos farmacológicos para a dependência química, tá? Então traz diferentes tipos de drogas, né? Diferentes substâncias e qual o tratamento farmacológico. Eu vou deixar para que vocês possam ler e seguir de guia para vocês, tá? Também a psicoterapia, né, a terapia em grupos, então grupos de recuperação, grupos de reabilitação, né? Nós temos, por exemplo, os alcoólicos anônimos, os CAPs, né, os Centros de Apoio Psicossocial, que fazem esse trabalho muito importante, né, dessa terapia em grupo, onde as pessoas tentam, em grupo, evoluir, né, diminuir o consumo e até mesmo parar, tá? Nós temos as comunidades terapêuticas, né? É muito importante o papel das comunidades terapêuticas, né? Nós já vamos falar sobre o papel da religião. Geralmente as comunidades elas estão ligadas a alguma religião, né? Independente da religião, elas estão ligadas, fazem parte de alguma religião. E a fé, né? Acreditar em algo pode, né? Causa no cérebro os mesmos efeitos das drogas. Então eu vou deixar essa reportagem e o artigo para vocês, tá? Que é mostrando o que a fé, né, acreditar em alguma coisa, a religião, causa no cérebro. Então, é uma estratégia também de tratamento, né, a permanência de usuários nas comunidades terapêuticas. Nós temos também, importante, né, a internação, né, aí já nos casos maiores, nos casos mais graves, onde nenhuma outra estratégia funcionou, né, então, por vezes, precisa-se da internação. A internação, ela é a última estratégia justamente porque ela é quando não se tem mais o que fazer, tá? Então, porque em alguns casos essa internação voluntária ou involuntária, ela acaba fazendo com que o indivíduo, ele obviamente pare o uso, né, da substância por aquele tempo que ele está internado, mas logo depois que ele sai, ele volta a usar, né? Porque ele é só uma estratégia de apreensão do usuário, né? Não se modifica o cérebro desse indivíduo, o sistema nervoso central, não se cria a valorização da vida, muito pelo contrário, cria esse medo dele de estar ali preso, né? Então mostra-se que tem uma série de problemas com a internação, por isso que ela é feita só em último caso, que ela é importante também, ela é uma ferramenta de tratamento, porque às vezes realmente o indivíduo ele não pode continuar usando, né? Então se preserva a vida daquela pessoa e a última estratégia é a internação, tá? Mas o que se tem mais sucesso são essas chamadas estratégias de valorização da vida, tá? Então é quando se encontra prazer, quando se encontra valores, né? Quando se encontra sentido em outras situações, em outras atividades que são feitas, né, que são exercícios que essas pessoas praticam. Então eles começam a encontrar prazeres, encontram sentido na vida, fazendo coisas que não causem, né, a série de problemas que as drogas acabam causando. Tá? Aqui é só um esqueminha de como funcionam os CAPs, né? Percebam que nós temos diferentes grupos, como eu falei para vocês, então depende do nível que a pessoa está de dependência, né? Então alguns vão precisar de um nível mais intensivo, outros não intensivo. Eles têm uma série de atendimentos, psicoterapia, enfermagem, farmácia, clínica geral, né? Uma série de atendimentos de apoio a essas pessoas, tá? Nós temos aqui alguns exemplos, tá? Nós temos a Provida, que é uma clínica de reabilitação para dependentes químicos, né? Então, tentando com essas estratégias coletivas, essas estratégias de, né, os dependentes compartilhando as suas experiências, as suas vitórias pessoais, né? É muito comum a dependência química, né, nas clínicas de reabilitação, nas comunidades, eles têm o lema só por hoje, né? Porque eles tentam não ver como
um ano pela frente sem usar droga. Eles vão dia após dia, né? E isso acaba sendo um incentivo, porque ele olha quantos dias ele está sem usar aquela substância, né? Então só por hoje eu vou me manter sóbrio, só por hoje eu não vou usar. E assim eles vão, dia após dia, né, conquistando essa confiança, readquirindo essa confiança, né? E nós temos diferentes atividades, né? Nós temos a religião, que é importantíssima, né, no contexto de dependência química, como eu falei várias vezes. A fé, acreditar em algo, causa no cérebro as mesmas coisas que as drogas, né? A liberação de prazer, a sensação de acreditar em alguma coisa causa. Então por isso que a gente vê muito as comunidades terapêuticas com cultos, com grupos de cantos, né? De diferentes religiões. Nós vemos os jogos, né? Eles aprenderem a jogar algum jogo que exija mais do sistema nervoso. Por exemplo, eles estão jogando xadrez, né? Então faz com que trabalhe bastante o cérebro. Atividades manuais, agricultura, pesca, diversas atividades que vão fazer com que essas pessoas elas sintam prazeres em outras coisas que não as drogas, tá? Então é como se estivessem substituindo o prazer causado pelas drogas por coisas, né, que não causem problemas a eles, tá? Então eu vou deixar para vocês essa reportagem. Essa reportagem saiu na revista super interessante em 2016, que a religião tem o mesmo efeito no cérebro que o sexo e as drogas, tá? E eu vou deixar o artigo que inspira essa reportagem, tá? Isso é muito interessante porque quando a gente começa a olhar, né, pensando agora um pouco mais amplo, fora da nossa disciplina, a gente que não faz parte da religião A ou B, né, então às vezes não tem nenhuma religião, às vezes é de uma religião e olha para outra religião, né, com o nosso olhar, né, sobre as coisas, a gente acaba pensando assim, pô, mas como é que essa pessoa faz isso? Né? Como é que a pessoa tem coragem de fazer isso? Ou como é que eles acreditam nisso? Ou acreditam em fazer isso? A gente sempre pensa nisso, né? E isso se dá justamente por isso, né? Pela característica do que a religião causa ser muito semelhante ao que as drogas causam. Na nossa química cerebral, né? Na liberação de neurotransmissores, na comunicação neuronal. Então, a pessoa que acredita naquela determinada religião, ela faz coisas que quem não é daquela religião, né, não entende. Pensa, não, mas como que pode acreditar ou como que pode fazer determinada ação, determinada atitude, enfim, né? Então, isso mostra mesmo o efeito da religião. E o que se faz? Se tenta usar a religião para justamente recuperar essas pessoas. Se tenta utilizar esse poder que a religião tem, que não necessariamente a religião, mas a fé, né? Acreditar em algo, traz para justamente recuperar essas pessoas que têm a dependência de uma determinada droga, né? Então é como se nós estivéssemos substituindo por uma coisa que, né, não vai causar os problemas, todos os problemas que as drogas causam, tá? Então isso mostra realmente como o nosso cérebro trabalha, né? Que diferentes coisas causam toda uma mudança no nosso sistema nervoso, tá? Então eu vou deixar esse artigo para vocês lerem, vou deixar a reportagem ela faz uma síntese do artigo, né? Então quem não quiser o artigo é em inglês, quem não tiver tempo para ler o artigo e quiser dar uma lida na reportagem, ela é muito interessante, tá? Ela é bem clara, é uma revista, né, popular, então é bem clara a reportagem, né, e vocês já vão compreender, tá? Então por isso que muitas vezes a gente olha para uma pessoa de uma determinada religião e pensa, mas como que pode? É justamente por isso. É como se, por exemplo, nós estivéssemos olhando um usuário, né, de uma droga, por exemplo, uma droga perturbadora, uma droga alucinógena, e ele sai pelado, correndo pela rua, né, pelado, e a gente olha, mas como que pode? É justamente por isso, é pelo efeito que essas substâncias causam no sistema nervoso central, que a pessoa acaba tendo, né, essa diferença na comunicação, né? Ela acaba, no caso da fé, da religião, ela acredita muito naquilo, né? E no caso das drogas a gente viu, né, os efeitos que elas causam na neurotransmissão, tá? Então eu vou deixar para vocês o link dessa reportagem e também o PDF com o artigo, tá? Em resumo, a gente volta a esse slide lá da nossa primeira ou segunda aula, tá? Então lembre-se desse slide que a gente falou, né, que atividades do nosso dia a dia, elas causam uma liberação de dopamina no nosso sistema nervoso central, e as drogas causam liberação em picos. Então
Ao longo do nosso dia a gente tem picos de liberação de dopamina, né, que fazem com que a gente se sinta bem. Um dia que a gente faz muitas coisas que gosta, a gente se sente o dia muito bem. E se um dia a gente tem, né, não faz muito das coisas que gosta, dos nossos hobbies, a gente não sente tanto prazer, né? A gente não se sente tão eufórico, com tanto prazer. Tá? A gente conversou isso lá nas nossas aulas anteriores, lá no comecinho da disciplina. E as drogas, por sua vez, elas causam uma liberação abrupta de dopamina em diferentes regiões do sistema nervoso central e com isso, né, elas causam esse elevado nível de dependência, porque não se encontra o mesmo nível de prazer que se encontra nas atividades, ou seja, a gangorra, drogas e os prazeres da vida, eles são menores. Então, as drogas, né, é uma coisa que utiliza e rapidamente se tem um pico muito alto de prazer e, consequentemente, né, a pessoa se torna dependente. Quando a gente olha para o tratamento, o que se tenta fazer justamente com essas estratégias de valorização da vida é diminuir gradativamente as drogas, né, até que cesse o seu uso, para que se retornem aos níveis de dopamina normais. Né? Porque quando o indivíduo está sob efeito de uma determinada substância, né, quando ele está dependente, os níveis basais, eles por vezes eles caem, a gente viu algumas drogas, né, que diminuem, mas também por vezes, mesmo que eles se mantenham normais, o nível liberado pelas drogas é muito alto, então o normal acaba ficando muito baixo, né, porque pela diferença, porque nós temos um prazer muito grande e por outro lado nós temos um nível basal que é infinitamente menor. Então, só por isso já se sente a diferença. Quando se tenta reduzir para que gradativamente não se sinta essa caída, né, das drogas, pode-se ter sucesso na liberação de dopamina e ela vai voltando a níveis normais, até que se cesse o uso e ela não esteja com essa diferença tão grande. Porque pense, se a liberação de dopamina é feita pelas drogas e ela ocorre num nível alto, né, num nível muito alto, consequentemente, né, se cortar, ela vai cair para os níveis basais e o indivíduo vai sentir muito desse efeito. Então, uma redução gradual é o melhor caminho. E também, né, as estratégias de valorização da vida, que a gente falou, diferentes atividades que vão fazendo com que ocorra a liberação de dopamina gradativamente, né? Então, os níveis, obviamente, eles não serão idênticos aos das drogas, né? Porque a pessoa, por exemplo, o crack, ela aspira, né? A fumaça vai para os alvéolos, é absorvida e, né, imediatamente sente os efeitos. Mas é gradativo, é aos poucos. Então eles encontram outros prazeres na vida, outras coisas que eles fazem que causam prazer, que liberam dopamina. E com isso eles conseguem ter uma qualidade de vida, conseguem retomar as suas vidas, né? Então eles conseguem, de alguma forma, ficar curados. Tá? Tem o problema da recaída, né? Então infelizmente esse é um problema que persiste justamente porque, no caso da recaída, imagine, ele consegue toda essa recuperação e por algum motivo qualquer, por exemplo, ele está trabalhando, ocorre uma demissão, né, o falecimento de algum familiar próximo, qualquer problema, né, que ele tem, ele acaba usando a droga, então ele tem uma recaída. E essa recaída, ela pode simplesmente apagar todo o tratamento feito. Tá? Então, sempre se convive com esse problema da recaída, tá? Um exemplo só para nós finalizarmos, né? Um exemplo interessante da dopamina percebam, eu não sei se alguém de vocês aqui na disciplina é ex-fumante, né? Mas percebam uma pessoa que fumava e agora não fuma mais, né? Um ex-fumante. Quando ele fumava, por exemplo, um chocolate, a pessoa, alguns comem, mas muitos nem não davam muita bola, não davam muita importância. Tá? Claro que o cigarro, além dos efeitos, né, da dopamina, o cigarro também tem um efeito do cheiro, né? Então ele diminui a percepção de odores, né, de aromas, enfim. Mas, percebam, quando ele fumava, ele comia um chocolate e não fazia muita diferença. Olhem para essas pessoas se hoje elas não gostam de chocolate. Justamente porque a gente conversou, né? O cigarro, ele causa, um dos principais mecanismos do cigarro é a liberação de dopamina, é o prazer. Quando a gente tira essa substância e a gente ingere uma outra substância, por exemplo, o chocolate que causa a liberação de dopamina, que mostra que tem moléculas capazes de influenciar na liberação de dopamina, nós temos a liberação de dopamina maior do que os níveis basais, que quando ele estava fumando, esse maior que os níveis basais não era maior que o cigarro. Ou seja, quando a pessoa estava feliz, ela não comia um chocolate, ela fumava um cigarro. Hoje que ela não está fumando mais, ela come um chocolate, ela tem aquela sensação de prazer, ela come outro chocolate.
Então percebam como, né, a gente sempre pensa na dependência química em drogas ilícitas, mas também em drogas lícitas, né, o exemplo do cigarro. Então a pessoa, o cigarro, principal efeito, né, prazer, liberação de dopamina. Quando ela tira e ela come um chocolate, por exemplo, que, né, libera dopamina, ela sente esse prazer e ela come mais. E hoje ela diz que gosta do chocolate, né? Não só por ela sentir melhor o aroma, ela perceber mais, né, o gosto, a percepção do gosto, ela é melhor, mas também porque ela tem essa liberação de prazer que ela não tinha quando ela fumava. Ela tinha, mas ela era menor do que a liberação de prazer causada por um cigarro, por exemplo. Então ela não sentia esse prazer automaticamente, não tinha essa relação. Tá? Só um exemplo para que vocês vejam como funciona mais ou menos, né, essas estratégias. Claro que aqui não é uma estratégia de valorização da vida, mas é só um exemplo mostrando como é possível, como realmente tem, né, essa possibilidade. Tá bem? Por fim, então, eu vou deixar a palestra do psiquiatra Wesley, né, que eu conversei com vocês no início da aula. Eu vou deixar para vocês o link lá na plataforma e vou adicionar na playlist da disciplina. Então, vocês podem ver ela ao longo da semana, né, nas férias de vocês podem colocar, é uma palestra longa, então vocês podem ver essa palestra com calma. Certo, pessoal? Então aqui eu encerro a nossa aula de hoje. Também aproveito para encerrar a nossa disciplina, né, nesse semestre de 2020, nesse primeiro semestre de 2020. Né, agradeço a presença de todos vocês, agradeço a todos a paciência, né, de algumas aulas que eu prometi no começo que não seriam longas, mas eu acabo me empolgando um pouco mais e estendendo um pouco a aula, né, mas agradeço a todos vocês, agradeço pela colaboração com a disciplina, né, eu recebi algumas sugestões muito interessantes, muito pertinentes, que eu vou considerar, que eu já fiz as alterações, né? E desejo para todos vocês bastante sucesso na carreira profissional de vocês, né? Então, nós temos profissionais aqui de diversos cursos, eu não vou citar os cursos porque talvez eu me esqueça de um ou outro, mas enfim, nós temos profissionais de diferentes áreas mostrando que a dependência química, né, o tópico da dependência química, ele é um encontro de várias disciplinas. Né? Nós temos diferentes frentes de trabalho que devem ser trabalhadas. Né? Então, por isso que é muito importante nós termos essa mistura de visões, né, dentro da dependência química, justamente para nós conseguirmos enfrentar, né, para nós termos força, para nós termos diferentes vias de enfrentar, né? Esse que é um problema que assola todo mundo, né? Não só aqui no Brasil, não só aqui em Rio Grande, mas é uma realidade do mundo todo, né? Então, cada vez mais importante nós termos profissionais capacitados, profissionais dispostos a mudar, né? A fazer a diferença. Tá bem, pessoal? Eu desejo, então, muito sucesso a todos vocês, que vocês consigam realizar e cumprir todos os objetivos de vocês. E qualquer coisa, também desejo um bom final de ano, né? Acredito que a gente não se encontre mais na nossa disciplina, visto que essa disciplina não tem exame. Desejo a todos vocês um excelente final de ano, que o 2021 seja muito melhor para todos nós, né? Que seja um ano diferente desse 2020, que foi um ano meio conturbado, né? Nós perdemos diversas pessoas, diversas famílias, né? Foram assoladas pela pandemia, então que seja um ano de vitória para todos nós. Tá bem, pessoal? Qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer informação que vocês precisarem, algum material, algum tema da aula que vocês queiram, podem entrar em contato comigo, vocês têm meu e-mail, vocês também têm o meu WhatsApp, então fiquem à vontade para entrar em contato, para esclarecer alguma coisa, fiquem bem à vontade. Certo, pessoal? Até mais, tchau, tchau.